Números capítulo 21, verso 4 em diante. Então partiram do monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Você tem ficado impaciente no caminho? Você tem se cansado da caminhada cristã? Você tem se cansado de pagar o preço por ser um servo de Deus? Verso 5: E queixou-se de Deus e de Moisés: Por que nos fizeste sair do Egito? Até parece que ser escravo é uma ótima coisa na vida. Para morrermos no deserto? Pois aqui não tem pão nem água, e estamos enjoados deste pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Quantos de nós estamos enjoados das bênçãos que Deus nos dá dia a dia e não temos agradecido mais por elas? O pão nosso de cada dia que o Senhor Jesus nos ensinou a dar graças. As lutas que nos fazem cada vez mais fortes e aumenta a nossa fé. Quantos crentes, no fundo, estão enfadados da presença de Deus e estão negando as maravilhas de Deus em sua vida? Quantos pastores não têm feito isso? Quantas pessoas reclamam: a minha vida é só tragédia, eu não ouço nenhuma palavra que me traga alento. E quantas pessoas estão brigadas com Deus e com os seus servos? O povo se irou contra Deus e Moisés. Por que Moisés não nos deixou ser escravos mesmo? Ora, talvez chibatadas nas costas não sejam tão ruins. Talvez não seja tão ruim o camarada entrar na sua casa e pegar a sua esposa e sua filha para abusarem sexualmente dela, como faziam, humilhar. Eles preferiam uma vida miserável do que comer o pão que Deus mandava do céu. Era este o pão que eles haviam enjoado. Não era nem o pãozinho do irmão Pedro, nem aquele da padaria, não. Aliás, o pão que o irmão Pedro faz, ninguém enjoa. É uma delícia. Eles enjoaram das bênçãos de Deus. Quantas pessoas se afastam da igreja porque dizem estarem cansadas e vão procurar novidades? Eu quero te dizer que a Bíblia não é um livro de novidades. Ela é um livro de verdades eternas que não mudam. Ela nunca trará uma novidade para contrariar a vontade do seu Deus, mas ela vai se renovar a cada tempo, fortalecendo o que ela diz. Então agora o povo provocou a ira de Deus. E o que Deus fez? Mandou serpentes venenosas. Você tem enfrentado serpentes venenosas na sua vida? O que tem incomodado a sua vida? A sua vida está bem mesmo? As lutas que você tem passado, o que você tem percebido? É Deus gritando e chamando a sua atenção? Ou é uma coisa corriqueira? A única forma de Deus fazer com que aquele povo voltasse para Ele era enviar a morte até eles. E agora o povo se vê apertado. Oh, Deus está bravo conosco. E exatamente como essa sociedade à nossa volta que está sendo mordida pela ira de Deus e devastada pela ira de Deus. Eu me lembro nos anos 80, quando a AIDS surgiu, num estudo bíblico na Igreja Presbiteriana Renovada, o pastor pronunciou o seguinte, quando o irmão perguntou: pastor, o que o senhor me diz da AIDS? A AIDS é apenas mais uma manifestação do ódio de Deus contra o pecado. E nem a AIDS foi capaz de frear a depravação moral deste povo. Eles foram se cuidar para viver no pecado, mas não se arrependem. E agora vem as serpentes. Vamos até Moisés para que ele ore a Deus por nós. As pessoas só lembram da igreja e do povo de Deus para pedir oração.
O crente fiel só é lembrado no momento em que alguém bate a sua porta: ore por mim, meu filho está ardendo em febre, meu pai está ruim no hospital. É só isso. Mas enquanto está tudo bem, as serpentes abrasadoras começam a lhe perturbar, os filisteus levam sua alegria e eles continuam na mesma coisa. Então o povo foi a Moisés, e o que Moisés fez? Não vou fazer nada. Não. O verso 7 diz: então o povo foi a Moisés e disse: pecamos, nós temos que reconhecer nossas falhas. Senhor, eu tenho sido relapso com minha vida cristã diante de ti e dos homens, portanto eu pequei. Nós nunca devemos riscar a palavra pecado da nossa vida. A palavra pecado deve estar viva na nossa memória, para lembrarmos que nós muitas vezes pecamos contra aquele que é puro e santo. E alguém um dia perguntou: qual é o tamanho da punição pelo pecado? E talvez você diga: bom, aí depende. Uma mentirinha pequena, um pecado, é uma punição menor. O adultério e o assassinato, um pecado maior. Não. Todo pequeno pecado trará um juízo imenso, porque a santidade de Deus é infinita. Portanto, a consequência é muito grande e pesada. Pecamos, Moisés, vá lá, interceda a Deus por nós. E Moisés humildemente orou a Deus. Irmãos, nós como crentes precisamos ser como Moisés e orarmos a Deus. Precisamos orar a Deus por este mundo, por nossas famílias, pelos amigos, porque a ira de Deus está se manifestando a cada momento. E eu quero dizer aos irmãos, a ira de Deus começa a passar nos bancos das igrejas. Não é só Rio Branco não, em várias. Pessoas que estão atormentadas, que não conseguem dormir, não entendem que Deus está gritando por ela e dizendo: conserta a tua vida, põe a tua casa em ordem. Deus diz isso a pastores, Deus diz isso a líderes de louvor, a diáconos. A glória se foi. Em algumas igrejas nos Estados Unidos, você passa por elas e as suas portas estão fechadas, com uma placa: vende-se. Em algumas igrejas no Canadá, tem culto de 6 em 6 meses. A glória se foi. Na vida de muitos nós crentes, não obtemos as respostas de Deus, porque a glória se foi. E o pior, nós não temos tido coragem nem de clamá-las: Senhor, dá-me de novo a alegria da salvação. O que tem faltado aos crentes nesse tempo é a alegria de salvação. Não é alegria por um carro novo, uma casa nova, é a alegria de ter o poder de ser feito filho de Deus. Não há maior honra. Hoje o irmão Túlio falou pela manhã: se alguém descobriu algo melhor do que adorar a Deus, me diga. E se alguém descobriu algo melhor do que se tornar um filho de Deus, por favor, nos apresente. Nós precisamos disso, mas você não vai ter, porque a Bíblia diz que Deus esvaziou os céus enviando Jesus até nós. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo coisas extraordinárias. Eu vejo que para que nós alcançássemos a glória de Deus em nossa vida, o homem mais santo e puro que pisou neste mundo foi chamado um dia de maldito. Porque maldito todo aquele que for morto no madeiro. E ele foi amaldiçoado pelos nossos pecados. Ele foi abandonado e traído. E muitas vezes estamos vivendo nossas vidas tão pequenas. Deus precisa trazer de novo a sua glória, nos dar de novo a alegria da salvação, o entusiasmo de cantarmos e de falarmos do seu amor. Existe um velho cântico que diz assim: uma centelha só um grande fogo faz, e logo ao redor calor a todos traz. Do alto da montanha eu quero transmitir. Nós precisamos subir no lugar mais alto e gritar a este mundo que Jesus Cristo veio para salvar o homem, que a salvação é real em Jesus Cristo. Muitos estão felizes por ser membros de alguma igreja, mas estão fora do corpo.
Muitos estão felizes por ser ministro de alguma coisa, menos ministros de Cristo. E foi isso que Paulo diz: que os homens nos vejam como ministros de Cristo. Ele não disse, olha, que os homens nos vejam como ministros da sinagoga. Ele diz que os homens nos vejam como ministros daquele que foi crucificado.